Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal DevPython e vamos hoje para a parte 2 praticamente da aula que nós fizemos sobre funções. E para a aula de hoje não vamos falar de funções, porque praticamente abordamos tudo sobre funções na aula passada. Hoje vamos falar de estruturas de dados em Python. O que são estruturas de dados? Como diria, são estruturas que permitem acoplar ou organizar os dados de forma estruturada, né? Ou seguindo algum padrão. E as estruturas de dados básicas aqui no Python são três, as básicas. Tem outras, obviamente, né? Tem listas, tuplas e dicionários. Tem um que eu não considerei aqui, que são os arrays, chamam de arrays, né? Mas também podem chamar de matrizes. Creio que este é o termo que vocês ouviram falar bastante lá na faculdade, na escola e tudo mais, né? Matrizes, né? Matrizes é como se fosse... Matrizes entendam como lista de listas. Então, para esta aula, para vocês poderem pegar o conceito, vão ter que entender esses três, porque na maior parte da vossa vida vocês vão trabalhar com esses três. De forma específica, vocês vão trabalhar bastante com listas e com tuplas. E de forma padronizada, quase vocês só vão trabalhar com listas aqui no Python. Por quê? Para os que querem fazer, por exemplo, análise de dados, vão trabalhar bastante com lista, vão trabalhar bastante com arrays. E arrays são listas aninhadas, né? Ou seja, são listas com listas lá dentro, né? Ou tuplas, seja como for, mas duplas, listas, no fim tudo é a mesma estrutura, né? Só tem diferença de um pequeno conceito, né? Nos dois. E pronto. Então, Python são listas, no resumo de tudo. Para criar jogos são listas, para criar, analisar dados são listas, deep learning são listas, machine learning são listas. A maior parte das bibliotecas que nós temos aqui no Python são listas. Trabalhar com banco de dados são também listas para vocês poderem acessar os valores que estão dentro, ou que são retornados por um select da vida, lá do banco de dados. Aquilo vem em formato de uma lista, em formato de uma matriz, para vocês poderem acessar lá os valores, devem usar os índices e tudo mais. Então, esta é, na verdade, a aula mestra que vocês devem entender e sair de zero de uma vez por todas em Python. Então, se curtir aqui o conteúdo, deixa o like, comente, subscreva-se e convide o pessoal para curtir também, sem se esquecer de apoiar o canal com base no QR Code que eu deixei aí ou no link que deixei na descrição para fortalecer da melhor forma possível. Então, vamos a isso. Então, primeiro vamos falar de listas, não é? Para a lista é muito simples de criar, né? Então, para criar uma lista, eu vou criar, por exemplo, aqui uma lista A. Para criar lista é só simplesmente criarmos a variável, se quisermos atribuir uma variável, ainda mais porque isso faz sentido assim, e colocar entre chavetas, né? Esses parênteses retos aqui. Isso simboliza uma lista. Então, se eu for a jogar aqui, por exemplo, lista A, o que eu vou ter é uma lista vazia. Há alguns conceitos que vocês precisam perceber das listas, né? Aqui até vou adicionando comentários. Criar uma lista vazia. Nós podemos criar sim uma lista já com alguns elementos, não é? Então, aqui criamos uma lista vazia. Imprimimos aqui, vimos muito bem que não tem nenhum valor. Agora, adicionar valores na lista. Para adicionar valores na lista, é extremamente simples. Temos que usar o método que adiciona valores. Então, para isso, é só chamar a variável que nós criamos lá, colocar o ponto append. Então, append é o método que nós usamos para acrescentar valores. Então, o append, vamos acrescentar aqui o objeto que queremos adicionar lá naquela lista. E o objeto que nós queremos acrescentar na lista vai ser, por exemplo, um 2. Eu vou colocar aqui um 2. Acrescentei. Agora, se eu chamar lista A, por exemplo, aqui embaixo, então já tenho um 2 lá dentro. Então, já tenho um 2 aqui dentro desta lista. Outra coisa que nós precisamos entender ou pegar a lógica, há uma forma também de criar listas sequenciais. Eu acho que esse até é um ponto que vocês precisam perceber. Há um método no Python que vocês podem usar para criar uma lista sequencial ou uma lista com números inteiros sequenciais. Então, vamos criar uma lista com
números inteiros sequenciais. Vamos supor, por exemplo, uma lista de 1 a 10. Se eu quiser criar uma lista de 1 a 10, por exemplo, além de eu fazer assim, nesse caso até seria criar uma lista com alguns valores, colocar aqui 1, 2, 3, não sei quantos. Assim não faz sentido. Podemos usar o método range e colocar aqui o primeiro valor e colocar o último. Só que o que acontece é que vocês precisam perceber aqui no Python ou qualquer outra linguagem, o primeiro valor é inclusivo e o último é exclusivo. É por isso que nós queremos criar uma lista de 1 até 10, temos que colocar aqui o último valor 10 mais 1, porque ele vai criar de menor ou maior ou igual ao primeiro valor até menor que aquele valor que você especificou. Então, para ir até 10, tem que ser 10 mais 1. Então, essa é a ideia. Então, se eu quiser imprimir aqui, por exemplo, lista 1 10, ele simplesmente até mostra aqui que é um range, né? Então, essa é uma forma de criar valores, né? Criar uma lista com valores sequenciais. Agora, há uma, há um conceito que vocês precisam perceber das listas. Qual é? As listas ou a lista é criada num endereço de memória e a variável que eu aloco àquela lista, né, é simplesmente um identificador da lista. De tal forma que se eu disser, só para vocês poderem pegar uma dica, vou tirar isto aqui, dizer, olha, eu preciso de uma lista B que vai ser igual à lista A. O que é que vai acontecer se eu imprimir a lista B? Ele vai dizer que tem um segundo elemento. Até aí está tudo bem. E se eu, por exemplo, fizer assim, ó, lista A, ponto append, eu quero acrescentar um 5, por exemplo, e dizer aqui que, ó, eu quero ver lista B, olha que o valor está acrescentado na lista A, né? Nesse caso, se eu for a rodar, olhem que o B também tem 2 e 5. Por quê? Porque a lista é um objeto que é criado, armazenado num certo endereço de memória. Ao nome da variável, eu simplesmente uso para aceder ou acessar aquele endereço de memória específico. A mesma coisa funciona se eu tivesse dito aqui que, ó, na verdade, ok, vou colocar aqui lista A como estava, até vou tirar aqui e vamos ver. Funciona se eu colocar aqui lista B.append e dizer aqui que, ó, quero acrescentar 5 e quiser mostrar aqui lista A. Então, o resultado vai ser basicamente o mesmo. O A também altera o valor, porque são estruturas de dados são referências de memória. Simplesmente assim. É diferente de string, inteiros, não sei quanto. Isso já é diferente, em que o espaço alocado é um espaço absoluto, que é ocupado simplesmente por aquele valor que eu criei. Se eu altero o valor, então, obviamente, altero tudo, né? Daquela questão ali. E pronto. Então, para a lista é isso. Se tiver que acrescentar ou remover os valores, mas antes disso, vamos ver aqui uma questão. Eu vou colocar aqui lista A.append, sim. Como acessar valores? Acessar valores da lista, né? Para acessar valores da lista, nós usamos índices. O importante é vocês perceberem que os índices aqui no Python começam de 0 para cima, não começam de 1. Então, se eu quiser aceder ao primeiro valor, mas antes eu vou querer ver aqui a lista A. Tem dois valores. Se eu quiser ver o primeiro valor, eu vou colocar aqui entre aspas, né, ou entre aspas retas, parênteses retos, né? Eu vou colocar 0 para aceder o primeiro valor. É sempre o valor ou a posição do valor que eu quero aceder menos 1. E isto aqui, o que ele faz? Ele me dá o 2. Se eu quiser aceder o segundo, vai ser 1. E agora, uma dica que vocês precisam entender, uma dica de ouro, é que vocês podem aceder ao último elemento sem saber de forma efetiva quantos elementos estão lá na lista. Imaginemos que nós tenhamos, por exemplo, uma lista. Eu vou tirar aqui. Vou criar aqui uma lista, por exemplo, e for uma lista com 50 elementos, né? Poderia usar o range, iria funcionar. Este aqui é um outro jeito de criar lista, né? Em que eu vou inserir o índice de cada elemento que estiver lá. Quiser ver aqui lista A e rodar. Então, ele me traz aqui, foi até
49 elementos e pronto. Eu quero aceder ao último elemento sem saber quantos elementos efetivamente estão lá, porque na maior parte dos casos eu não vou saber. Então, eu posso fazer assim, o menos um. Menos um, eu estou a aceder ao último elemento da lista. Então, eu vi que vai ter 49, então menos um, eu estou a aceder ao 49. Se for a fazer aqui menos 2, estou a aceder ao 48. Então, ou seja, posso começar de lá até zero. Ou posso começar de zero para lá. É tanto faz. Né? Então, essa era uma ideia que eu tinha que vos passar para vocês poderem pegar a lógica e aplicar sempre que quiser acessar valores dentro de uma lista específica, não é? Então, saindo disso, podemos passar e ver outra estrutura. As tuplas não diferem das listas. Há uma coisa que eu não mostrei lá em cima, né? Eu vou mostrar aqui. Remover elementos das listas. São duas formas de remover. Nós podemos remover usando o pop ou podemos remover usando o remove. Qual é a diferença dos dois? É que o remove, eu estou a remover um elemento exato. E o pop, eu estou a remover o elemento com base na referência dentro da lista, ou seja, com base no índice. Vamos ver. Então, se estiver a usar o remove, então eu terei que fazer aqui lista A, ponto remove. O que ele diz? Ele diz, indique o valor específico que está lá. Eu vou querer remover, por exemplo, o zero. Se for a rodar, ele rodou. Então, até vou colocar aqui lista A. Ele removeu zero. Mas se eu quisesse remover o 100, o que ele iria dizer? Que ó, ele procurou o 100 e não encontrou. Se quiser remover o 49, também remove muito bem e vai até 48. E eu posso remover usando o índice. Então, segundo caso, vai ser 2. Para o índice, eu uso o pop. Então, pop, o que ele diz? Me indique o index. E se eu não indico o index, ele, por definição, assume que o valor que ele tem que remover é o último valor da lista. É por isso que ele já diz aqui que, olha, o index, se você não me indica, vai ser o último valor. Ainda bem que vimos aquela lógica de funções antes de virmos para aqui. Porque pelo menos aqui vocês já vão ter a ideia dessa explicação que aparece aqui em cima e tudo mais. Quando vocês estiverem a criar as vossas funções ou estiverem a usar métodos de algumas classes ou seja lá como for, vocês já vão entender o que cada coisa quer dizer. Então, se eu não especifico o que ele vai fazer, ele vai remover o 48, né? Eu vou colocar aqui lista A. Então, ele vai remover 49 e 48. Mas se eu digo, olha, que eu quero remover o zero, ele vai tirar. Aliás, vou remover o primeiro elemento. Este aqui até acaba cruzando porque fica a parecer que. Mas o que vou fazer é. Eu quero remover o menos 2, né? Só para vocês poderem perceber. Não tem menos 2 é o index. O que é que eu disse? Quanto a isso, ele vai olhar o último. O que vai acontecer como dele não vai ser 47. Então, o último vai ser 48 e vai remover aqui o 47. E o 48 vai estar lá. Se eu rodo, o que acontece? Removeu o 47, 46, 48, 47 saiu. Então, essa era uma base que vocês tinham que perceber aqui no Python acerca de inserir elementos, acessar elementos e remover, né? Para editar também é exatamente a mesma coisa. É só especificar um index que vocês querem trocar o valor e mostrar lá o valor, o novo valor correspondente, não é? Então, para tupla é a mesma coisa. A diferença é que se eu criar uma tupla A, além de fazer daquele jeito, de usar parênteses diretos ou os parênteses curvos, essa é a diferença. Não tem mais nada. Olha, e se forem a ver, os métodos aqui não tem praticamente mais nada que não seja contar e acessar o índice do valor. Por exemplo, como criar a tupla A vazio, eu já não tenho como alterar os valores que estão lá, né? Não tenho como mesmo. Se eu tiver aqui, por exemplo, um 2 e o 3, né? Eu vou colocar aqui dupla A, rodar. Eu posso ter aqui o count, né? Contar, por exemplo, 2, que aparece uma vez. Vamos ver se o 5, quer contar, por exemplo, o 5. Ele diz que 5 não aparece. Ou posso simplesmente querer acessar um index de um certo valor, né?
valor 2, por exemplo. Ele vai dizer que vai ser zero, é óbvio. Eu não tenho como, por exemplo, dizer, olha, o primeiro elemento eu quero alterar para 2. Ele não tem como. Ele vai dar um erro de que as listas ou as tuplas não tem como alterar. Mas eu quero vos mostrar uma coisa bem engraçada. Não posso fechar a aula sem vos mostrar isso. Tenho uma tupla de uma lista com três elementos. Se eu for a colocar dois elementos que é 2 e 3, né? Se eu for a rodar, o que eu tenho? Tenho 2 e 3. Se eu aceder aqui o elemento zero, obviamente, ok, vamos ver. Vamos ter aqui o... Ok, vamos ver aqui uma coisa para validar. Ok, agora pronto, agora sim criou uma dupla, porque antes não era uma dupla, né? Se eu pegar aqui o zero, eu vou pegar aqui a primeira lista. E essa primeira lista, eu posso colocar ponto, append, e colocar, por exemplo, um 5. E o engraçado é que aceitou, né? Aceitou, dupla A. Então, isso vai acabar vocês explicarem por que que ele aceita mudar os valores que estão dentro da lista, mesmo olhando ou mesmo tendo o pressuposto de que a tupla é imutável. Porque aceita mudar o valor está dentro de uma lista, e essa lista está dentro da tupla, e ele não aceita alterar o valor bruto em si. Investiguem, deixem a resposta nos comentários se vocês souberem, né? Quanto ao dicionário, só vou mostrar aqui algumas bases, como a nossa aula já está bem longa. Dicionário é uma estrutura que eu basicamente gosto bastante de usar. E o interessante é que se vocês forem a perceber dicionários, facilmente vocês vão conseguir trabalhar com ficheiros JSON que são amplamente usados em qualquer linguagem de programação. Especificamente para os que programam, usam, para os que usam o PHP, esses são craques de JSON, não sei quantos. E também quando vocês estiverem a trabalhar com APIs, JSON vai ser a serventia da casa, o vosso lanche, almoço, jantar e tudo mais. Então, para criar dicionário é simples. Então, posso colocar aqui dicionário. Ah, então, nesse caso, vou usar esse sinal aqui, né? É quanto para dupla, reto, são curvos. Para lista, parênteses retos. Para o outro, são chavetas. E se eu rodar aqui dicionário A, ele vai trazer um dicionário vazio. E a coisa interessante de dicionários que vocês precisam perceber é que os dicionários, além de indicar simplesmente o valor lá dentro, eu tenho que indicar o índice, que é a chave, e tenho que indicar o valor em si. Ou seja, eu preciso indicar duas coisas. Tenho que indicar a chave. A chave, por exemplo, do dicionário vai ser, por exemplo, nome, né? Depois de dois pontos, indicar aqui o valor que vai ser o tal nome. Vai ser aqui Alexandre, por exemplo. Então, vai ser Alexandre. Então, o dicionário A, o que ele faz? Ele faz isto. E para acessar um valor, ainda continua aquela mesma base lá em cima, parênteses diretos, mas aqui dentro, além de colocar o 0 e o 1, sei lá como for, eu vou colocar o nome da chave que eu quero aceder. Nesse caso, vai ser um nome, não é? Aí ele vai me trazer o valor aqui. Mas é uma forma em que eu posso dizer, ó, adicionar a.case, que vai me trazer as chaves todas que estão ali. Eu posso indicar aqui, por exemplo, um outro que vai ser apelido, por exemplo. Apelido vai ser um Zungus. Ponto que isso, o que faz? Ele traz as chaves dentro de uma lista. E se for a colocar aqui ponto values, ele vai trazer uma lista de valores, né? Os valores, ignora aquele negócio. E eu posso já pegar os valores como eu quiser. Então, essa é uma base que vocês precisam, e tinha que vos passar, né? Então, uma outra coisa interessante, se quiserem adicionar valores dentro de um dicionário, como é que seria? Adicionar valores. Para adicionar valores, vai ser o dicionário A. Então, nesse caso, tem que ser ponto 7, é uma das coisas. Podemos usar aqui o set default e indicar aqui a key. Posso colocar aqui um key cidade ou posso colocar aqui um idade e ele quer qual é o valor default. Eu vou colocar aqui um 25, por exemplo. Se eu rodar aqui embaixo o dicionário A, ele já vai aparecer com nome, apelido e idade normalmente. Mas também posso usar uma outra forma de adicionar elementos dentro do dicionário, como dicionário A. Aqui, vou indicar aqui a chave que eu quero. Qual seria a chave que eu quero colocar aqui, por exemplo? Vai ser um gênero.
aqui pode dizer que, olha, o gênero vai ser um masculino. Esta é uma outra forma de adicionar os elementos dentro do dicionário. Se eu rodar, o que ele vai fazer? Ele faz isto. Ele já diz que o nome é aquilo, o apelido é aquilo, idade é aquilo e gênero, e assim sucessivamente. Esta forma, set default, ela é interessante porque se eu for a colocar aqui embaixo, novamente o set default, idade, e colocar aqui ó, 30, o que ele vai fazer? Ele vai procurar idade. Para ser default, ele só vai manter o padrão, o valor padrão, o valor inicial que eu inseri. E o interessante é que se eu uso essa forma, eu já tenho como acessar e alterar o valor que está dentro do dicionário, não é? Então, eu vou aceder lá à idade e vou alterar o valor normalmente. Então, enfim, essa era a lógica, era a ideia que eu tinha para vos apresentar hoje, para passar pelos três tipos de estruturas de dados amplamente usados em Python, vocês terem a ideia de como a coisa funciona. Se vocês precisarem, continuar a desenvolver, continuar a aprender sobre como cada uma funciona. Eu levei muito tempo explicando sobre listas, porque é a estrutura que vocês muito mais vão usar. Outras estruturas vocês irão aprender ao longo do tempo. Como usar, como se aperfeiçoar-se na mesma e assim sucessivamente. Então, caso tenham curtido a aula, deixa aí o like, comente, subscreva-se e convido o pessoal para curtir. Este aqui é o canal Dev Python e estamos juntos.